Irmãos, antes de nós irmos para o momento da Santa Ceia do Senhor, eu gostaria de conversar com vocês sobre amor, que é a marca de todo cristão. Se você não tiver amor, preste atenção que eu vou te falar. Você ainda não é um salvo em Jesus Cristo, porque o amor é a marca de todo o cristão. Nós fomos regenerados por meio do amor de Jesus Cristo, que foi à cruz do Calvário e trouxe para nós vida eterna. Então foi por meio do amor. Se você essa noite que está aqui não tem Cristo como único e suficiente Salvador, você precisa aceitar esse amor de Jesus Cristo. E para nós que já somos salvos, nós precisamos ter essa marca, evidenciar o amor. Então eu gostaria de trazer essa noite o teste do amor, para ver se nós somos salvos mesmo. Porque se você não tiver amor, eu aconselho você, que é membro dessa igreja, a nem participar da Santa Ceia do Senhor. Porque não dá para participar da Santa Ceia do Senhor se não tiver amor. Abramos nossas Bíblias para João, capítulo de número 13. Eu gostaria de ler com vocês do versículo 31 ao versículo de número 34. Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 31 ao... Falei 34, ao 35. Amém? Leiamos o que diz o apóstolo João, em João capítulo 13, versículo 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscai-me-ei, e quando eu disser aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vamos fazer uma pequena oração, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, de nós adorarmos o Senhor na beleza da Tua santidade. Queremos agradecer ao Senhor pelo Teu grande amor em Cristo Jesus, que foi à cruz do Calvário, entregou a única vida, que foi a cruz do Calvário, e derramou o seu precioso sangue. E isso resultou para nós salvação em Cristo Jesus. Por isso nós estamos essa noite a fazer lembrança do grande sacrifício voluntário, expiatório, vigário que o Senhor fez ali naquela cruz do Calvário, Senhor. Se existe alguém essa noite que não tem o Senhor como único e suficiente Salvador, que hoje ele possa provar desse grande amor. E para nós, Senhor, nós queremos convidar o Teu Santo Espírito para ver, Senhor, se há em nós o amor em Jesus Cristo, para com Jesus Cristo, o amor de uns para com os outros, para que assim, Senhor, possamos estar livres para obedecer a segunda ordenança que o Senhor deu à igreja, a Santa Ceia do Senhor.
Assim eu te agradeço e peço, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar-se. Então, amor, a marca de todo o cristão. Queridos, nós estamos diante de um texto no capítulo de número 13, que Jesus Cristo, indo começar a ir para a cruz do Calvário, morrer por mim, por você. E aqui Jesus Cristo, ele conforta os seus discípulos, por isso que ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 14, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai as muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito. Jesus preparando os seus discípulos. Mas Jesus, ele também dá para nós um novo mandamento, que alguns aspectos desse novo mandamento têm significado para as nossas vidas. Mas antes de entrar propriamente nesse texto e meditar nesse texto, eu gostaria de trazer algumas razões por que o amor é tão importante e essencial. Porque o amor, ele é tão importante, porque o amor, ele é superior ao conhecimento. Todos nós necessitamos, todos nós precisamos e entendemos que precisamos ter conhecimento. Conhecimento, ele é fundamental na vida do crente. Inclusive, nós pregamos domingo passado que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas se nós tivermos conhecimento, o apóstolo Paulo vai dizer: se não tiver amor, nada vai adiantar para nós. Porque o conhecimento, ele ensoberbece a pessoa. Paulo vai dizer aos Coríntios que o conhecimento, ele ensoberbece a pessoa, mas o amor, ele edifica. Por isso que ele é tão importante. O amor, ele é tão importante, ou mais importante, do que todos os dons espirituais. Todos nós temos dons espirituais, e esses dons foi dado por Deus, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então, o dom, ele é muito importante para o amadurecimento da igreja cristã. Mas se eu não tiver amor, nada nós seremos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 1, ele vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, o amor, ele é muito importante. O amor, ele é mais importante do que até as próprias doações sacrificiais. A Bíblia, ela tem nos ensinado que nós precisamos ser generosos, devemos ser generosos, mas se não tiver amor, nada nós estamos fazendo. Porque, irmãos, às vezes nós até somos generosos,
Mas essa generosidade tem a ver com o amor. O apóstolo João vai dizer em João capítulo 3, ele vai dizer assim: dificilmente alguém daria vida por um amigo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, capítulo de número 5, versículo 8, mas Deus, ele prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso que Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós, porque Jesus Cristo, ele provou o seu amor na cruz do Calvário. O amor é mais importante do que até as grandes virtudes cristãs. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que essas virtudes, que são fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós não tivermos amor, porque 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor sobressoi todas elas, a fé e a esperança. Então, 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes três é o amor. Então, se eu tiver fé, se eu tiver esperança, mas não tiver amor, nada disso vai precisar. Sabe por quê, irmãos? Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos precisar mais ter fé. Quando nós chegarmos nos céus, nós não vamos precisar ter mais esperança, mas o amor, ele vai continuar eternamente. Por isso que o amor, ele é mais importante do que as grandes virtudes que você possa ter. Você possa ter uma fé tamanha, como nós já lemos. Você possa ter uma esperança maior, mas se não tiver amor, nada disso valerá. O amor, irmãos, é a prova dos nove, é a verdadeira evidência da nossa conversão. Se nós não tivermos amor, nós estamos dizendo que nós não somos um verdadeiro crente, porque o crente, ele ama. O apóstolo João vai dizer em 1 João, capítulo de número 3, versículo 14, parte A, e diz: nós, eu, você, nós já sabemos que passamos da morte para a vida porque nós amamos os irmãos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos trouxe a vida e colocou esse grande amor dentro de nós. Agora nós amamos os irmãos, porque nós já sabemos que passamos da morte para a vida quando nós amamos os irmãos. Então, se você é um filho de Deus, logo você ama. Você não pode dizer que ama a Deus a quem você não está vendo, se amar a seu irmão a quem você está vendo. Então não dá para dizer eu amo a Deus, não estou vendo, mas eu não amo o Mateus, o qual estou vendo. Porque o amor é a prova que eu sou um verdadeiro crente. E o apóstolo João vai dizer, 1 João capítulo 3, versículo 18, ele vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Filhinhos, não digam que vocês amam de palavra, de língua, mas vocês precisam evidenciar e amar os irmãos. Por isso que
o amor é tão importante? O amor é tão importante porque o amor é a prova do nosso amor para com Deus. O amor, ele se torna tão importante porque é a prova do nosso amor para com Deus. Você pode rasgar declarações a Deus, dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te obedeço, mas se você não ama seu irmão, você está dizendo que não ama a Deus. Se você não serve o seu irmão, se você não socorre o seu irmão, se você não honra o seu irmão, se você não perdoa o seu irmão, se você não suporta o seu irmão, se você não cuida do seu irmão, se você não abençoa o seu irmão, você não pode dizer que ama a Deus. Porque para amar a Deus, você precisa primeiro amar ao seu irmão. Você só consegue amar a Deus quando você consegue amar a seu irmão. Por isso que o apóstolo João, ele vai dizer, 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 20 e 21. Olha a importância desse versículo. Olha a seriedade desse versículo. Ele vai dizer: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar seu irmão, o apóstolo João está dizendo que nós somos mentirosos, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não se dá, não tem como amar a Deus não amar o irmão. E o versículo 21 ele diz: ora, temos da parte de Deus, ou da parte dele, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, você tem provado que você ama a Deus é quando você ama ao seu irmão. Penúltima razão porque o amor é tão importante. Porque o amor é maior de todos os mandamentos. Nós temos muitos mandamentos, mas existe um que é maior do que todos os mandamentos, que é o amor. Porque amar a Deus, nós precisamos amar sobre todas as coisas. Nós, como servos do Senhor, precisamos amar a Deus. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 38, olha o que o Senhor Jesus Cristo responde a um fariseu e saduceus. Vamos pegar do versículo 34, Mateus 22, 34, o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande, o amor é o maior de que todos os mandamentos. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Por isso que o amor, ele é tão importante, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus, você está quebrando o principais dos mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Último,
por que o amor é tão importante? Porque o amor é o cumprimento da lei. Ou seja, a lei, voltando lá para o Antigo Testamento, era dividida em duas tábuas. A primeira tábua com os 4 primeiros mandamentos relacionados com Deus, em Êxodo capítulo número 20, quando ele diz: não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia do Senhor. Então, dividia. E a outra tábua continha os 6 mandamentos, que era relacionado com o próximo. Honra a teu pai, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás. Quando você ama, você cumpre a Deus os 4 mandamentos: não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, e guarda o dia de sábado. Você está cumprindo esses 4 mandamentos. Quando você ama, você cumpre os 6 mandamentos relacionados ao seu irmão. Ou seja, fazendo tudo isso em suma, você poderia resumir os 10 mandamentos em amor. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz: irmãos, aquele que ama cumpriu a lei. Aquele que ama cumpriu a lei. Então vocês viram aí a importância do amor? Vocês notaram que o amor tem uma importância na vida do crente? Vamos lá para o nosso texto, para nós meditarmos nesses 2 versículos. Eu gostaria de trazer para os irmãos, dentro desse tema, o amor é a marca de todo cristão. E em que sentido esse mandamento ele é novo? Nós já vimos, os irmãos sabem que lá no livro de Levítico nós temos um mandamento de amar uns aos outros, o mandamento de amar a Deus. Mas por que Jesus Cristo está dizendo que esse aqui é um novo mandamento, se nós já temos esse mandamento no Antigo Testamento? E aqui eu queria trazer 3 aspectos porque esse mandamento ele é novo. Então, o primeiro aspecto porque esse mandamento ele é novo, porque o mandamento ele é novo pelo seu perfeito exemplo. Olha o que diz o versículo de número 34. Ele vai dizer: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Assim como eu vos ameis. Irmãos, como é que Cristo nos amou? Cristo, ele nos amou entregando o seu único Filho para morrer por cada um de nós. Cristo nos amou de tal maneira, perdoando todos os nossos pecados. Então, o amor de Cristo, ele tem no seu exemplo um perfeito exemplo, porque o amor de Cristo, ele é um amor perseverante. Esse exemplo perfeito é um amor perseverante. Olha o que diz aqui no capítulo de número 3, versículo de número 1. Do capítulo de número 3, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até onde, irmãos? Amou até ao fim. Então, assim como Jesus Cristo nos amou até o fim com esse amor perseverante, nós também precisamos amar uns aos outros com esse amor perseverante.
não é amar até o primeiro desentendimento, não é amar até a primeira briga, não é amar até a primeira decepção, é amar até o fim. Jesus, ele amou os seus discípulos até o fim. E Jesus, ele nos ama, vai continuar nos amando até o fim, porque o amor de Jesus é um amor perseverante. Mas, irmãos, nós somos assim? Como é que nós somos nesse sentido de amar com perseverança? Todas as vezes nós falamos que amamos, mas quando alguém fala mal de nós, faz alguma coisa contra nós, nós deixamos de amar aquela pessoa. O amor de Jesus Cristo, ele não foi assim. O amor de Jesus Cristo foi o amor perseverante. Então, ame o seu irmão, ame o seu próximo até o fim. O amor de Jesus Cristo, esse mandamento, ele é novo pelo perfeito exemplo, porque foi um amor perseverante, mas também foi um amor humilde. O amor humilde. Olha o que diz aqui no versículo 4 e 5. Levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O amor de Jesus Cristo é um amor humilde. Irmãos, vamos pensar juntos aqui nesse momento. Pense comigo na cena de Jesus Cristo se levantando da Santa Ceia, pegando uma toalha, ficar de joelho diante de Judas Iscariote para lavar os seus pés. Olha essa cena. E você teria coragem de lavar os pés de quem você sabe que está traindo você? Jesus, ele sabia que Judas ia trair Jesus. E Jesus Cristo, mesmo assim, ele lavou os pés de Judas, porque o amor é um amor humilde. Você teria coragem de lavar os pés de quem você sabe que na hora que as coisas vão pegar, você vai ficar sozinho? Você teria coragem de lavar os pés daquele que você sabe que vai negar você daqui a alguns momentos? Jesus, ele fez isso porque o amor de Cristo é um amor humilde. O amor que serve e ama até o inimigo. É o amor humilde de Jesus Cristo. Meus irmãos, a melhor maneira de você vencer o seu inimigo é fazer dele um amigo. A melhor maneira de você vencer o seu inimigo é fazer dele um amigo. Se você medir força com o seu inimigo, você vai abrir mais as feridas. Mas se você pagar o mal que faz para você com o bem, você vai amontoar brasas sobre a sua cabeça. Isso é um amor humilde. Irmãos, nós temos esse amor humilde? Não? Como é que nós reagimos quando as pessoas nos angustiam, falam mal de nós, nos tratam mal? Como é que nós reagiremos se fôssemos Jesus Cristo como Jesus Cristo fez? Um amor humilde, um amor de perdão, um amor que estava amando o inimigo. E nós precisamos amar os nossos inimigos, nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Irmãos, o amor de Jesus Cristo, ele foi perfeito, porque primeiro, ele foi um amor perseverante. Segundo, ele foi um amor humilde. Terceiro, ele foi um amor
inspiracional. Olha o versículo de número 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Sabe por que esse amor é novo? Porque ele nos inspira. Nós temos a inspiração de Jesus Cristo. Nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Assim como ele amou, nós também precisamos amar uns aos outros. Deixa-me fazer um teste com vocês. Já não coloca aí não, tá bom? 2 versículos, não coloca aí não. Você sabe o que quer dizer João 3,16? Quem sabe? Vamos dizer todos juntos? Você sabe me dizer o que está escrito em 1 João 3,16? 1 João 3,16? Não foi, né? João 3,16 nós sabemos de cor, não sabemos, irmão? E por que nós não sabemos 1 João 3,16? Sabe por quê, irmãos? Porque João 3,16... ele não nos interessa, mas quando se trata de eu receber, né, que é João 3,16, eu decoro, eu sei, mas quando se trata de dar, eu esqueço. Coloca aí 1 João 3,16. O que diz aí? Vamos lá? João 3,16 eu recebo com alegria. Mas 1 João 3,16, dá vida pelo irmão, é verdade isso, é? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos eu dar a vida pelo meu irmão? Não, né, irmãos? Não dá, né? Sabe por quê? Porque nos falta amor. Então, o amor de Jesus Cristo é um amor inspiracional, porque nos inspira a nós darmos a nossa vida pelos irmãos. Amém? Primeiro, irmãos, porque esse mandamento ele é novo. Porque o mandamento tem o perfeito exemplo, perseverante, humildade e inspiracional. Terceiro, porque esse é o novo mandamento? Ele é o novo mandamento em seus gloriosos resultados. Olha o que diz o versículo de número 35. Nisto conhecemos, ou melhor dizendo, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. O que é que diz aí? Se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, esse mandamento ele é novo, porque ele traz um resultado glorioso para as nossas vidas. Jesus Cristo está dizendo que nós vamos ser conhecidos. Jesus Cristo está dizendo que nós vamos ser seus discípulos se tiverdes amor uns pelos outros. Você pode saber muito de Bíblia, você pode ser eloquente, você pode conhecer muitas coisas, mas se você não tiver amor pelo seu irmão, você não é um crente. Infelizmente eu preciso de falar isso. Porque Jesus está dizendo que nós vamos ser conhecidos
quando nós amarmos uns aos outros. Por isso que o amor é a marca principal do crente. Por isso que o amor é a apologética final. Porque contra fatos não há argumento. Não é quanto nós sabemos da Bíblia, não é quanto nós determinamos quanto nós somos, é quando nós amamos. O amor, ele é muito importante na vida do crente, porque ele tem um resultado. Quando Cristo me amou, ele se entregou por mim, e o resultado para nós foi a vida eterna em Cristo Jesus, o perdão dos nossos pecados. E quando nós amamos uns aos outros, nós estamos dizendo que nós somos filhos de Deus. Então, a força maior evangelizadora de uma igreja é o amor. Irmãos, Deus, ele tem os seus eleitos. A palavra do Senhor diz que a seara está pronta. Deus, ele tem seus eleitos. Mas me responde uma pergunta: você acha que Deus vai mandar os seus eleitos para uma igreja que não tem amor? Você acha que Deus vai mandar os seus eleitos para uma igreja que só vive em briga? Você acha que Deus vai mandar os seus eleitos para uma igreja que não evangeliza? Deus vai mandar os seus eleitos para uma igreja que evidencie amor. Uma igreja que evidencie amor a Deus, amor à obra de Deus. Irmãos, está lá um trabalho fechado. Cadê o amor dos irmãos? Cadê o amor pelas almas? Está faltando amor, está faltando verdadeira convenção em Cristo Jesus, porque o amor, ele traz um resultado. Não tem como Jesus nos salvar, e eu não amar a Deus sobre todas as coisas, qual nós vimos, de toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento. Não tem como eu ser o salvo se não amar os meus irmãos, nem as almas perdidas. Então, o maior de todos é o amor que está faltando na igreja cristã. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Irmãos, deixe-me fechar esse sermão fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. E a primeira aplicação, ela vem por meio de pergunta. E a palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz, que quando nós entregamos as nossas vidas, o Espírito Santo, ele está selado. Então, se você é um crente, você tem o Espírito Santo na sua vida, e você precisa responder com sinceridade essa primeira pergunta que eu vou fazer para nós. Irmãos, nós amamos a Deus? Você ama a Deus? Faça essa pergunta para você e pede para o Espírito Santo te responder. Seja sincero, você ama a Deus? Aí, para nos ajudar nessa pergunta, eu quero fazer uma outra pergunta. Como que é amar a Deus? Como é que eu evidencio que eu amo a Deus? Nós lemos agora um texto de Mateus, capítulo 22, que Jesus responde: amarás a Deus de toda a força, de todo o teu entendimento. Mateus 22, deixa eu voltar nesse texto, para a gente responder essa pergunta. Você ama a Deus? E se você ama a Deus, como é que você ama a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tá? Hoje o que tem acontecido, irmãos? Os crentes têm amado mais esposo, mais a mulher, mais filhos, mais time de futebol, mais outras coisas, mas não amam a Deus de todo o coração. Amar a Deus de todo o coração, irmãos, é quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar.
Amar a Deus de todo o nosso coração é quando nós colocamos Deus como primazia nas nossas vidas. Isso é amar a Deus. E o Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Porque Deus, Ele é o nosso Senhor, nós somos filhos. Deus, Ele é o nosso senhorio e nós precisamos obedecer. Irmãos, eu estava no acampamento, 16º acampamento, e o jovem Mihai Rodrigues, na sua mensagem, os jovens que estão aqui, eu acredito que vão lembrar. O tema lá era ser e fazer discípulo. Numa das aplicações dele, ele falou uma grande verdade. Sabe por que nós não estamos fazendo discípulos? Sabe por quê? Porque nós não somos discípulos. Nós não somos discípulos. Sabe por que nós não estamos fazendo discípulos? Porque nós não somos discípulos fazendo a aplicação, e o Espírito Santo vai aplicar na vida de cada um, porque não estou aqui para julgar. Trazendo essa aplicação, irmãos, sabe por que nós não amamos a Deus? Vocês sabem por que nós não amamos a Deus? Sabe por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nós só queremos amar a Deus por aquilo que Ele nos dá, do que amar a Deus por aquilo que Ele é. Um Deus santo, onisciente, onipresente, onipotente, um Deus de justiça, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Irmãos, por que nós viemos para a igreja? Sabe por que nós viemos para a igreja? Porque nós amamos a Deus. Porque nós queremos a presença de Deus. Porque nós queremos a manifestação de Deus. Por isso que eu estou perguntando, você ama a Deus? E como é que você ama a Deus? A minha segunda aplicação, irmãos, é uma pergunta também. Você ama o seu irmão? Você ama seu irmão? O que vocês acham? Você ama seu irmão? Irmãos, a palavra do Senhor diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos estão se esfriando. Você ama ao seu irmão? Irmãos, hoje estou como presidente da Missão Brasileira Batista da Fé. E eu tenho observado que as redes sociais, elas nos ajudam, mas também as redes sociais refletem aquilo que somos. Ela nos ajuda, legal, mas ela reflete aquilo que somos. As nossas atitudes, os nossos pensamentos. E algumas postagens, quando eu coloco lá, poucas pessoas respondem, irmão. Aí eu vou lá naquele dados, que dá de ver, que benção, A gente vê as pessoas, que visualizaram, Poucas pessoas, claro, a gente entende a condição de cada um, Mas, irmãos, para uma igreja, uma missão, precisa mais evidenciar amor. Precisa mais amar o próximo. Eu não sei quando eu peço a oração, tanto aqui na igreja, ou nos grupos que eu coloco, se vocês oram. Eu nem sei. Mas o Espírito Santo sabe. Se vocês oram. Irmãos, orem por mim. O Espírito Santo sabe se você ora por mim ou não. Sabe por quê, irmão? Porque é falta de amor. Olha o alerta. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver de dinheiro, carro, família, Pix, uma boa faculdade, que você é eloquente, prega bem, porque tem muitas pessoas que pregam bem,
conhece da Bíblia, mas não tem amor. Nada disso serve. Eu quero pregar mal, eu quero falar mal, tá? Que eu falo mal, às vezes eu falo algumas palavras, não falando mal de falar mal de irmão não, tá? Falando mal de pronunciar, né? Eu quero ter isso, ou eu não quero ter isso. Não, a minha colocação é assim. Deixa eu ver, deixa eu voltar. Porque eu estava dizendo que tem pessoas que conhecem da Bíblia, fala eloquentemente bem, sem nenhum erro, né? Sabe muitas coisas, mas não vive o amor. O apóstolo Paulo diz, né? Nada sereis se não tiver o amor. Eu quero ser o contrário, tá? Quero conhecer, claro, também da Bíblia, né? Mas também eu quero ter o amor, porque o amor é a base de tudo. Amém, irmãos? 4 minutos para me encerrar essa aplicação. E eu quero dizer para os irmãos, para que nós voltemos a amar a Deus, irmãos. Nós precisamos voltar a amar a Deus. Nós precisamos evidenciar esse amor por meio das atitudes, por meio da oração, por meio da leitura da palavra de Deus, por meio do congregado, obedecer. Irmãos, ame a Deus, busque a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos amar uns aos outros, quando nós precisamos liberar perdão. Libere perdão para o seu irmão, ore para o seu irmão, visite o seu irmão, mande uma mensagem para o seu irmão, isso é demonstração de amor. Venha para a igreja, não por causa de pessoas, mas por causa de Deus. Parece que a igreja hoje não faz mais sentido, irmãos. Mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Vocês precisam saber, nós precisamos saber. Não quero dizer que o crente ele perde a salvação, que eu quero dizer que tem crente que não tem a salvação. Porque pensa que ser membro de uma igreja é ter a salvação. Porque pensa que já foi batizado, pensa que já tem a salvação. Como é que nós evidenciamos? Nós estamos estudando isso no livro de Colossenses, né? E a gente vê a falta dos irmãos, falta de interesse de vir para o culto de doutrina em oração, irmãos. O que está acontecendo com a igreja? Não é mais assim, não. Nós precisamos amar a Deus, buscar a Deus. Nós precisamos de Deus, a igreja precisa de Deus, precisa de um avivamento. Caso ao contrário, vai continuar as coisas que estão à falta de amor. Será que a gente vai passar mais um mês com aquele trabalho fechado, sem ninguém se colocar à disposição? Ou nenhuma igreja querer assumir aquele trabalho? Onde está o amor, irmãos? Precisamos ver, porque a mensagem é: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A mensagem é amar ao Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo o entendimento. Por isso, irmãos, tenha como marca o amor. Tenha como marca o amor, para que assim você possa evidenciar que você é um verdadeiro filho de Deus. A igreja vai ficar me devendo 40 segundos. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir a graça do nosso Deus. Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, onde nós aprendemos que o amor ele é essencial para as nossas vidas, porque o amor evidencia que nós já fomos um dia regenerados em Cristo Jesus. O amor evidencia que nós somos verdadeiros discípulos do Senhor, Pai. Ó Senhor Jesus, nos ajude a evidenciar esse tão grande amor
amando o Senhor em primeiro lugar, Senhor. Colocando o Senhor nas nossas vidas em primeiro lugar. Que o Senhor venha ser a primazia das nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a evidenciar esse tão grande amor para amar uns aos outros, Senhor. Ó Deus, nos ajude a liberar perdão, nos ajude a pedir perdão, nos ajude a cuidar uns dos outros, a suportar uns aos outros, amar uns aos outros, a levar a carga uns dos outros, Senhor. Pai, manifeste teu grande amor sobre as nossas vidas, para que possamos manifestar ao nosso irmãos e próximo que precisa do amor, Senhor. Assim, Senhor, nós pedimos a graça e a misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo teu grande amor em Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Essa é a nossa oração, que nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.